Muitíssimo obrigado aí pela recepção, viu? Me disseram que esse programa era meio tenso. É verdade? Quem já participou aqui algumas vezes? Nada que você não esteja acostumado, né? Acho que perto do Morning é tranquilo para você. Não, queria muito agradecer, viu, a recepção que vocês me deram por aqui. Olha, gente, na tarde de hoje nós vamos falar bastante sobre política, sobre entretenimento, sobre cultura, contando muito com a sua companhia, com a sua participação. Eu vou começar com eleições porque faltam 11 dias para o primeiro turno das eleições de 2 de outubro. A corrida eleitoral continua bem acirrada e os candidatos vêm intensificando bastante a sua agenda de campanhas para buscar apoio bem às vésperas da votação. Hoje mesmo saíram 2 pesquisas para presidente da República. O Poder Data indica o ex-presidente Lula com 44% das intenções de voto no primeiro turno contra 37% do presidente Jair Bolsonaro. Já a pesquisa Genial Quest aponta o petista também com 44%, mas coloca Bolsonaro 10 pontos atrás, ou seja, 34%. Diante desses números, Bolsonaro vai começar um verdadeiro intensivão de campanha já nos próximos dias. Entre amanhã e sábado, o candidato à reeleição visita 5 cidades. Olha a maratona: Belém do Pará, Manaus, Divinópolis e Contagem, em Minas Gerais, além de Osasco, onde ele participa, inclusive no sábado, do debate promovido pelo pool de veículos de comunicação liderado pelo SBT. Enquanto isso, Lula tenta manter a dianteira nas pesquisas. Assim como Bolsonaro, ele estará em Minas Gerais na sexta-feira, na cidade de Ipatinga, e vai ao debate do SBT no sábado. E aí o ponto que eu quero trazer aqui para a discussão do nosso time é o seguinte: 11 dias, o que faz? Em 11 dias, Pietra Bertolazzi, vou começar por você. 11 dias de campanha. Vai por tudo ou nada? Pensa numa estratégia um pouco mais eficaz? O que você pensa? Eu acho que fala-se muito do momento polarizado que a gente vive, então acho que já está muito definido o que cada candidato defende, né? Acho que a tendência é que eles continuem defendendo os pontos principais, principalmente relacionados à economia, né? Ideologia também, e eu acho que esse é o caminho, né? Assim, pelo fato da gente já estar nesse ambiente polarizado, as coisas já estão muito definidas e acho que o caminho tem que ser esse mesmo, né? Acho que os outros candidatos, Ciro, Soraya, eles dão um jeito de ficar pivotando, eles ficam muito reféns do Twitter, né, aparentemente, porque eles ficam só tentando responder coisas que ficam nos trending topics, então eles acabam perdendo um pouco a identidade da campanha, enquanto que o Bolsonaro e o Lula estão sempre batendo nas mesmas linhas, né, nas mesmas Ô, João, altas. me explica uma coisa, do ponto de vista do Lula, você acha que ele não ir ao debate promovido pelo SBT no sábado é uma boa estratégia? Sim, acredito que sim. A ida do ex-presidente Lula ao debate do SBT só reforçaria alguns temas que foram levados a campo no debate da Bandeirantes. O ex-presidente precisa de intensificar a campanha na região sul e sudeste, né, continuar essas tratativas para angariar mais apoiadores do centro, assim como a vinda do Meirelles para a campanha, né? A declaração do apoio do Meirelles foi muito importante, coloca o ex-presidente em outro patamar, quando a gente pode falar de economia, de comércio exterior, dos bancos. Então, a linha do presidente Lula é angariar mais pessoas do centro, continuar a campanha forte no sul e sudeste. Muito bem. João, me disseram que você é um pouco mais do lado esquerdo do espectro político, é verdade isso? Só pela resposta você já... Não quero de maneira nenhuma constrangê-los. Paulo já quer dar nomes aos bois, né? Eu tenho o seguinte raciocínio. No comparativo, vamos colocar na mesa um comparativo dos governos Lula, a partir de 2013, e governo Jair Bolsonaro. Questão econômica, saúde, educação. Se a gente citar o exemplo de educação, quantas universidades o governo Bolsonaro conseguiu construir? Quantas universidades o governo Lula entregou? Quantas vagas de leito de hospitais de alta complexidade, de média complexidade, o governo Bolsonaro conseguiu entregar, a não ser os hospitais de campanha que a gente não pode ficar à vontade. Licença, né? O Haddad investiu, né? O governo PT investiu 132 bilhões em educação e ao mesmo tempo fez com que a gente caísse para o 57º lugar no ranking do PISA, né? Da educação, do PISA. Então, o que a gente entende por isso, né? Que investimento em educação não presume qualidade de educação. Então, essa é uma grande falácia, né? A gente achar que investimento em educação vai mudar alguma coisa em relação ao número de analfabetismo, esse tipo de coisa. Então, para começar,
que investimento não presume qualidade. Com certeza, isso leva um tempo, né? Um tempo, 14 anos, o país não foi bom? O país ficou estacionado com relação à educação, muito tempo. O governo Lula deu oportunidade para o filho do trabalhador, para o filho do pobre poder frequentar a universidade, né? Tem aí FIES, tem mais vagas de universidade. E aonde estão esses caras? Né? Esse pessoal, o problema é o que aconteceu com as pessoas que se formaram. Elas viraram bons profissionais, elas estão atuando nessas áreas, ou elas acabaram tendo que adotar outras profissões, como motoristas de Uber, esse tipo de coisa? Né? Porque esse é um outro dado importante da gente analisar quando a gente fala de investimento em educação e proliferação de universidades. Só um minuto. Minha primeira vez aqui, estou chegando agora e estou começando a compreender como é que funciona este programa. Já estou entendendo algumas coisas aqui, mas eu quero ouvir o nosso querido Cristiano e também o Paulo para buscar entender um pouco melhor com quem que eu estou lidando hoje. Por favor, Paulo. Bom, eu vejo de duas formas o Lula não ir ao debate, né? Ele primeiro acha que está planando, porque está em primeiro lugar nas pesquisas, mas como a gente já viu a farsa do IPEC aí, querendo colocar uma pesquisa em que o Lula tem possibilidade de vencer no primeiro turno, que eu não acredito que seja real. Então, essas pesquisas agora que o meu xará Paulo falou, tem um pouco mais de realidade nelas, eu acredito. Né? Então, com Ciro e com Simone na jogada, não acredito que essa eleição acabe no primeiro turno. Mas uma coisa é muito clara com esses resultados. A terceira via está morta. Não existe mais espaço para a terceira via. O que a gente consegue olhar por esse espectro vamos gerar uma força para o PDT, para o Ciro Gomes, para que eles consigam eleger um maior número de deputados, e aí, da mesma forma, a Simone Tebet também no MDB. Então, essa força direcionada do PSDB, Cidadania e esses outros partidos de centro também, centro-esquerda, né, direcionados para Simone, para eleger um maior número de deputados e senadores no Congresso. Então eu enxergo que, primeiro, o Lula vai pagar um preço alto por não ir ao debate do SBT, mesmo já tendo confirmado a ida dele no debate da Globo, né, no último debate da Globo. Mas o que eu vejo de fato é que o PT agora vai ter que mudar o discursinho, porque o próprio Haddad, aqui no estado de São Paulo, vinha falando mal, e também nas eleições passadas, de quem não ia no debate. Chamava de fujão, chamava de arregão. Agora é hora da gente ver se o Lula também é um fujão, é um arregão. Vamos ver o que é surpresa no reserva. Só uma dúvida, tá? O debate do SBT é no sábado à noite. Alguém assiste debate no sábado à noite? Mas o grande problema não é o telespectador que está assistindo na hora. O debate, ele serve para você fazer os cortes, pegar as melhores falas e depois repercutir isso. É a repercussão do debate que vale a pena, não é o debate. O debate em si pouca gente assiste, mas a repercussão do debate que vai mostrar pra gente com muita clareza. Todo mundo aqui, por exemplo, vai continuar assistindo. Se o Lula estivesse no debate, ele não faria com que essa repercussão fosse ainda maior? Faria com que a repercussão fosse maior, mas estou pensando do ponto de vista da estratégia política. Ele fala muita besteira, né, também. O que eu vejo recortes negativos são muito grandes. No primeiro debate ele foi muito mal. No debate da Band ele foi muito mal. Ele apanhou de todo mundo, vai continuar apanhando. Se ele for no debate do SBT, ele provavelmente vai ser todo mundo contra Lula. Mais uma vez, como ele apanhou. Ele gaguejou, ele estava muito inseguro, ele estava muito nervoso, nem de longe o Lula que a gente conhece no debate da Band. E eu não sei, ele tá cometendo algumas gafes, como diz a imprensa tradicional, né? Que se fosse o Bolsonaro, era o pior criminoso do mundo. Mas o Lula comete uma gafe. Ele está cometendo algumas gafes que tem prejudicado a campanha dele em alguns pontos. A grande prova disso é que ele vinha caindo nas pesquisas e o Bolsonaro vinha subindo. Agora parece que deu uma estabilizada. Mas a gente via na curva do Lula que ele vinha caindo nas pesquisas, o Bolsonaro subindo, e ele teria uma chance aí de diminuir muito essa distância que as pesquisas estão mostrando dos dois. Muito bem. Cristiano, eu já vi alguns comentários seus no Jornal da Manhã e vi que você é um pouco sapatênis. Eu quero saber se isso é a realidade mesmo. Olha, eu sempre me defino, né, como uma pessoa de centro e procuro ouvir, compreender e fugir um pouco do fla-flu que se tornou a disputa política hoje em dia. Para essa eleição, nós temos um cenário onde as forças de centro, né, de terceira via, e seja lá qual nomenclatura seja dada, não conseguiram
adquirir a força que poderiam ter adquirido, enfim, acabaram se tornando coadjuvantes desse processo eleitoral. Nós temos uma eleição, portanto, muito polarizada entre o candidato, o atual presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. E com isso, você gera muitas vezes um tipo de argumentação onde para os bolsonaristas, né, se o Lula tropeçar aqui numa casca de banana, ele é a pior pessoa do mundo, e para os lulistas também, se o Bolsonaro tossir, ele é a pior pessoa do mundo. E muitas vezes a gente tem que analisar nos detalhes, nas propostas, analisar que todos os candidatos cometem erros, cometem acertos, enfim. Então, eu procuro, de alguma forma, fugir desse fla-flu. Com relação a essa questão do debate, eu, pessoalmente, eu vejo que é um erro, na minha opinião, qualquer candidato fugir do debate. Eu acho que alguém que se propõe a ser candidato a presidente da República, especialmente numa eleição polarizada como essa, numa eleição disputada, a pessoa não pode abrir mão de debate. O Lula hoje, a gente está percebendo, independente se a pesquisa diz isso ou diz aquilo, mas a gente está percebendo o Lula tentando fazer um movimento para enfraquecer a candidatura Ciro Gomes, especialmente, Tebet e tudo mais, para tentar obter o maior número de votos e eventualmente ganhar no primeiro turno, né? Pelo menos é esse movimento que ele está fazendo. Com isso, eu vejo que mais absurdo ainda não ir por um debate e deixar o telhado totalmente envidraçado para tomar pedrada de todos os candidatos que vão repercutir a sua não ida. Eu me lembro, na campanha de 2006, onde o Lula também estava brigando ali para eventualmente ganhar no primeiro turno, não foi ao debate, tudo bem que era o da Globo, não foi ao debate e acabou daí deixando o Alckmin dar aquela subida e com isso ter o segundo turno. Eu vejo que, se for a estratégia do Lula tentar ganhar no primeiro turno, ele comete um grande erro não indo ao debate.